Salve YouTube, hoje finalmente a gente vai zerar o Pokémon Dark Worship. Já tava na hora já, era pra zerar no último episódio, mas o vídeo acabou ficando grande demais, então eu resolvi deixar pra esse aqui. Essa parada de fazer o registro na liga é muito top, então já nos registramos, então simbora. Antes de ir, é sempre bom a gente comprar item medicinal, porque a gente precisa lá dentro, bastante full restore e bastante revive, não esquece, hein, velho, senão você tá lascado, porque lá ninguém te cura. Partimos pra liga, aqui na frente já tem um juiz pra explicar a gente como vai ser a disputa. Ele explica que nossos Pokémons não são curados pela batalha e que aqui ainda não é o Elite 4. Com tudo explicadinho, já vamos pra primeira batalha e aí de cara a gente vai enfrentar a Mei. Primeira batalha da liga e ela já começou com Braviary de Hisui e eu entrei de Salamence. Usei um Dragon Dance pra buffar o Salamence, ela usou um Psyche que tirou metade da nossa vida. Então fui de Dragon Claw e o Mega evoluiu o Salamence, o que acabou derrubando o Braviary. Ela mandou um Hatterene, que é um Pokémon do tipo Fada, só que com Fly a gente conseguiu derrubar ela também. Então ela veio de Blaziken e acabou Mega evoluindo o Blaziken, usei o Fly mais uma vez e derrubei o Blaziken também, só com Hit. A habilidade do Balerion tava fazendo ele um monstro, só que eu fui ousado demais e tentei o Dragon Claw no Glaceon. Acabou que o Glaceon acabou derrubando o nosso Balerion, mas de boa. Entrei de Lion, seu backup e um Blaze Kick, que acabou derrubando no Glaceon aí. Com Blaze Kick eu acabei derrubando o Venusaur também. E com o nosso Z-Move Max eu acabei derrubando o Crandile. E assim a gente venceu a Mei na primeira batalha da liga. A primeira foi moleza demais, então simbora pra próxima. Com o nosso time 100% healado, era hora de enfrentar o Gladion, a nossa segunda batalha. Ele começou de Crobat, eu entrei de Balerion e eu já fui usando o Dragon Dance. Eu sabia que o Crobat dele não ia ter dano suficiente para derrubar o Balerion, eu tentei usar o Dragon Dance, só que ele tinha usado um Taunt no último turno, que acabou prejudicando a gente. Fui de Dragon Claw e Mega evoluiu o Balerion, assim a gente conseguiu derrubar o Crobat e o Porygon Z também. Ele mandou o Lucario e apelou pra Mega Evolução, só que só com um Fly e um Hit, o Balerion derrubou o Pokémon dele. Vocês estão vendo aí? Vocês estão clipando o que o Balerion tá fazendo na liga, né? Muito apelão. Então ele mandou o seu Sivelion, que acabou dando um pouquinho de trabalho a mais, mas o Balerion também conseguiu derrubar. Ele veio de Blastoise, que a gente derrubou apenas com um Dragon Claw e um Aqua Tail. O Salamence tava absurdo, cara, não tinha jeito. Quando o Zoroark na forma de Hisui, só o Dragon Claw derrubou, e assim o Salamence sozinho limpou os 6 Pokémon do Gladion. E a torcida obviamente foi a loucura. Tava na hora da terceira batalha e dessa vez a terceira batalha seria contra o Gary. Ele iniciou com seu Empoleon e mais uma vez a gente começou de Balerion e um Dragon Dance. Mega evoluiu o Balerion e fui de Dragon Claw, que tirou metade da vida do Empoleon. Com a Ice Beam ele quase levou o Balerion, mas por sorte a gente conseguiu ficar de pé. Fui de Dragon Claw e ele foi se healando, até que usei um Fly e ele não podia usar mais o Hype Point e cair. Finalmente o Balerion tinha achado um adversário digno, então fui de Fly que quase levou o Snorlax, mas o Snorlax acabou derrubando nosso dragão e assim a gente perdeu o nosso Pokémon mais forte. Entrei de Extra Guild e já fui bufando ele com o Sword Dance, e bufado com o Sword Dance só usei um terremoto que foi suficiente para derrubar o Snorlax. Com o Infernape ele conseguiu derrubar o Fred, então eu mandei a Starmie. Apelei pelo movezinho de água do Starmie e com um hit só a gente acabou derrubando o Infernape. Então foi que ela mandou a sua Razorade e eu mandei um Incineroar para incinerar a Rosinha. Deu um pouquinho de trabalho e ela colocou o Incineroar para dormir algumas vezes, mas depois de um tempinho a gente conseguiu derrubar a Roserade. Então ele mandou o Heracross na sua forma Mega, que foi mais uma vítima do Blaze Kick do Lion. E contra o Toucanon só o Dark Lariat resolveu, e assim a gente venceu o Belry, a nossa terceira batalha na liga, e agora faltavam mais 3. E agora o negócio começava a ficar mais difícil, dessa vez a gente ia enfrentar o Red. Eu entrei com o Salamence e ele entrou com o Dragon Knight, bufei o Salamence com o Dragon Dance e ele fez o mesmo. No segundo turno só cruzei os dedos e torci pro Salamence bater primeiro, porque tinha esperança dele acabar levando o Dragon Knight, mas não foi isso que aconteceu, o Dragon Knight ficou vivo com um pouquinho de HP e conseguiu levar o nosso dragão. Então mandei a Estelar com 10 Lingueira acabou levando o Dragon Knight, e agora eu fiquei preocupado porque o nosso melhor Pokémon tinha caído. Bufei a nossa Estelar com Calmide e usei um Moonblast, o que acabou levando o Lucario. Foi aí que o Red mandou seu Charizard e Mega evoluiu para a forma X, usou um Dragon Dance, mas já caiu direto para um Blast da Estelar bufada. Contra a versão maligna da Estelar bastou apenas um Ice Beam para vencer o confronto. E assim a gente venceu o Gengar, vindo então parando o Surfette que acabou caindo com um hit só. A Estelar foi bem protagonista na batalha contra o Red. Mas ele mandou o Dracofish e com um hit só acabou derrubando a Estelar que já estava bem debilitada na batalha. Então mandou o Exagrill e tentei o Earthquake, só que com um restinho de vida o Dracofish ficou vivo e acabou derrubando a nossa topeira. Então mandei Estelar na esperança dela tancar o ataque do Dracofish, foi o que aconteceu. Usei o movezinho que tirou um pouco de vida dele e fui apelando pro Thunder. Acabamos deixando ele paralisado, que deu sorte pra gente. E no segundo Thunder ele caiu. E assim a gente venceu o Red, faltando agora somente 2 batalhas. Então tava na hora do segundo confronto, dessa vez a gente ia enfrentar o Alan. O Alan já vinha perdido 2 vezes seguidas pra gente, uma bem recente. Ele começou do Avalanche na sua forma de Hisui e eu entrei com Balerion. Ele usou uma avalanche que tirou a maior parte da vida do Balerion, que foi uma surpresa porque eu achei que o Balerion ia cair no primeiro golpe de gelo dele.
Usei um Aquateio que não foi suficiente para derrubar o Pokémonzão do Alan, então o Salamence acabou caindo. Então mandei o Fred e aproveitei que ele ia se healar para usar o Sword Dance. No turno seguinte eu usei o Iron Head, que foi suficiente para derrubar o Avalangue e o Fred nos dar o triunfo. Ele veio com seu Charizard na forma X e os Charizards na forma X foram os que mais apanharam pra gente. Os nossos Exagrios foram um counter perfeito desses carinhas. Depois de derrubar o Charizard com tranquilidade, o Exagrill também derrubou o Golosopod. Então ele mandou o Sylveon, que acabou caindo também só pro Earthquake. Contra o Ampharos a gente não tinha muito o que fazer e teve que sacrificar o Fred. Então mandei o Patrick com Thunder, acabou derrubando o Ampharos. E agora sobrava mais um Pokémon que era o Weavile. Contra o Weavile eu apelei mais uma vez pro Move Zida Estelar e assim a gente derrubou com o hit só, vencendo o Alan. Até que eu estava bem surpreso com os Pokémon do time porque a galera estava resolvendo em peso, todos eles estavam ajudando, sem exceção. O Balerion podia ser o mais forte, mas quando entrava qualquer um dos outros ajudava bastante. Até que chegou a última batalha e foi uma surpresa pra mim, a gente enfrentar o N, aquele N mesmo de Pokémon Black and White. Ele entrou com o seu Archeops e eu já fui bufando um Salamence com Dragon Dance. Mas o hit do Archeops foi tão forte que derrubou nosso dragão com um hit só, então já fui direto mandando o Patrick. Com o Patrick apelando pro Surf, a gente conseguiu derrubar o Archeops e assim a gente levou o primeiro Pokémon do N. E aí começou a apelação, ele mandou um Reshiram. Tive que apelar pro Move do Patrick, o que foi suficiente para deixar a vida do Reshiram bem baixa, mas ele usou um hit só, bem apelão, que derrubou o Patrick. Como a gente tinha um Pokémon tipo dragão do outro lado, eu mandei ela, a nossa querida Estelar, usou o Moonblast, tirou metade da vida do Reshiram, depois de um Calmide, ela bateu com outro Moonblast que bateu bastante também, e assim a gente derrubou o Pokémon lendário. Contra esse Lefantão aí que eu não sei falar o nome, eu tirei a nossa querida Estelar e mandei o Fred. E com o Earthquake o Fred resolveu, então ele mandou o Darmanita que acabou derrubando o Fred com um hit só, até aqui a batalha estava bem equilibrada. O Incineroar apareceu para derrubar o Darmanita com apenas um hit do Dark Lariat, então ele mandou seu Zoroark, que apanhou bastante Poltrage e assim acabou caindo, então veio o King Klang. Contra o Magnemite da Shopee, bastou a gente tirar o seu Substitute e usar um Blaze Kick, o que foi suficiente para derrubar ele com apenas um hit. Vencemos o N e agora só falta mais uma batalha. Quem será o último que a gente vai enfrentar? Obviamente seria ele o nosso rival Denki na batalha definitiva para saber quem é o verdadeiro campeão da região. Ele entrou com seu Corviknight, então acabei trocando o Balerion pelo Lion. O Incineroar também não conseguiu fazer nada contra o Corviknight. Conseguiu bater um pouquinho ali, mas acabou mais apanhando do que batendo. E assim a gente saiu atrás, perdendo o nosso primeiro Pokémon. Então eu acabei mandando o Fred para a arena. Mandei o Fred não, família, mandei o Zoroark, eu sempre me confundo. Enfim, usei o Mystical Fire que foi suficiente para tirar metade da vida do Corviknight. Aproveitei que ele ia tirar o turno para se healar e usei um Calm Mind. E assim a gente conseguiu bater no turno seguinte com o Mystical Fire, que foi suficiente para gente derrubar o Corviknight. Então ele entrou com o Saluna, eu tentei o Dark Pulse e não foi o suficiente, tirou só metade da vida do Saluna. Então ele com o Earthquake acabou derrubando o nosso Zoroark. Mais uma vez a gente estava na desvantagem com 2 Pokémons a menos, então mandei o Balerion, um Dragon Dance e um Dragon Claw, que foi suficiente para deixar ele bem apelão. Usei um Dragon Claw, o Zeraora acabou tancando e contra-atacando um Balerion, que foi suficiente para derrubar o nosso dragão. O Fred já entrou tomando Close Combat na cara, o que foi suficiente para tirar grande parte da sua vida, mas com o Earthquake a gente conseguiu derrubar o Zeraora. Mas infelizmente o nosso Fred caiu pro Falinks e sobrou pro Patrick decidir. Usei o movimento Z direto no Falinks, que derrubou ele com um hit só. Então ele mandou seu Lucario. Lembra do Lucario que a gente tinha dado a ele? Exatamente, esse Lucario aí. Mas por sorte a nossa Patrick estava inspirado e derrubou o Lucario também. Ele usou o Thunder que tirou a maior parte da vida do Dracofish, mas infelizmente acabou caindo. Então eu mandei a Estelar e acabei revivendo a Starmie, já que só ela poderia resolver o nosso problema com esse maldito Dracofish. Nosso Patrick contra Dracofish é um filme repetido. A gente deu a sorte de acabar paralisando o Dracofish do Denki e finalizar ele com 2 Thunder. E assim a gente venceu o nosso rival, vencendo a liga do jogo. Nosso rival aí, como vocês podem ver, invisível, e agora só faltava Elite 4. Mas antes eu tenho que falar que vocês subestimaram a nossa querida Starmie. Ela foi disparada uma das melhores peças do time. Eu tenho certeza que se fosse um Blastoise ou um Samurott não faria o que ela fez na liga. Era chegada a hora da gente enfrentar Elite 4 para ser o campeão de uma vez por todas. Dessa vez eu não faria mudanças no time, eu usaria o mesmo time com Balerion, Guest, Estelar, Patrick, Fred e o Lion. E seria só torcer pra gente conseguir levar o título, então simbora. Eu esperava algo mais desafiador na Elite 4 desse jogo, mas enfim, bora pra primeira batalha. Ele já começou de Colossal e a gente entrou com Balerion, mas eu já fui trocando Balerion pela nossa querida Patrick Starmie. Com o Surf, a Starmie acabou derrubando o primeiro Pokémon dele, então ele entrou de Tyranitar e o Mega evoluiu. Ele derrubou a Starmie, mas acabou ficando com a vida pela metade, então usei o Fred e já fui apelando pro Earthquake, porque sabia que ele ia acabar se healando.
Depois de buffar o Fred com o Sword Dance, já fui direto no Terremoto, aquela combinação perfeita de Sword Dance e Earthquake. Então ele mandou o Terrakion, que acabou caindo também pro Earthquake, já era 2 Pokémons na conta do Fred. Veio o Hyperion, ele usou a Gigantamax, e aí bota na conta 3 Pokémons na conta do Fred. Então ele mandou o Stack Attack, que só não caiu direto como os outros, porque tem aquela habilidade chata, que quando o seu HP tá cheio, ele não toma um critical hit. Mas acabou não sendo suficiente, e assim o Fred levou mais um. Então ele entrou de Nihilego e o Fred simplesmente limpou todos os outros 5 Pokémons dele. Foi muito fácil essa batalha aqui. Lembrando que o Fred dá com EV, perfeito, EV, perfeito e o Life Orb. Simbora pra segunda batalha, e dessa vez eu já comecei com o Fred na frente. Com o Sword Dance e um Iron Head, a gente acabou derrubando o Cleavor. Já fui a primeira vítima da nossa topeira. Mas infelizmente dessa vez ele mandou uma Ultra Beast. Dessa vez o Buzzwole, que é um Pokémon tipo lutador. Com um hit só a gente não acabou derrubando ele e ele derrubou o Fred. Então entra o Balerion na arena. Foi o Balerion com Dragon Dance e usei um Fly, o que foi suficiente para derrubar o Buzzwole com um hit só. Sem contar que o Mega evoluiu o Balerion, então foi muita apelação. Ele mandou o Pince e não teve jeito, foi mais uma vítima pro Balerion, mesmo errando o primeiro Fly, no segundo foi hit kill direto. Já o seu terceiro Pokémon foi um Scizor e ele apelou para Dynamax. E dessa maneira, infelizmente, ele derrubou o Balerion, mas não temam, a gente ainda tem um Lion. O Lion com o Blaze Kick deixou o Scizor com a vida no finalzinho. Infelizmente ele acabou caindo, mas a vitória nessa batalha era certa. Mandei a Starmie e os turnos de Dynamax do Scizor já tinham acabado, então já fui apelando pro nosso querido Movezinho, que foi um hit kill direto. E assim veio a Vulcarona, que caiu só pra um Surf. A gente acabou perdendo o Patrick, mas a Clefable entrou e com a Dynamax ela resolveu o problema pra gente. E assim a gente venceu o segundo membro da Elite dos 4. Esse aqui deu um pouco mais de trabalho que o primeiro, velho. Foi uma boa batalha, então simbora para o próximo. Vamos enfrentar o Hércules, que já é o terceiro membro. Ele começou de Claydol e eu entrei de Balerion, já buffando o Balerion com Dragon Dance. Depois de 2 Dragon Dance no Balerion, usei só um Aqua Tail, que foi hit kill na certa. Ele mandou um Calyrex e aí eu confesso que eu tremi. Geralmente esse Pokémon é bem chato, mas com Dragon Claw a gente resolveu. É 2 Dragon Dance, pô, não tem como parar o Balerion. Observe que o Balerion não tava nem mega evoluído ainda. O Tapu Lele caiu apenas com Fly. Então ele mandou Metagross e eu usei um Aqua Tail, o que não foi suficiente para derrubar o Metagross na Dynamax. Eu acho que se eu tivesse mega evoluído o Balerion, ele teria derrubado. Infelizmente ele caiu e aí sobrou pro Fred. O Fredão já entrou botando terror e tirando o Metagross pra merda. Ele acabou gastando um turno se healando, que foi bom pra gente. Quando vi que ele se healar mais uma vez, eu usei o Sword Dance e a combinação Sword Dance e Earthquake entrou em ação mais uma vez, derrubando mais um Pokémon. A Rapidash de Galar não teve nem chance, com o Iron Head ganhou tranquilidade, então ele mandou o Alakazam e o Mega evoluiu. Mas como o Alakazam é em papel, com apenas um hit a gente saiu com a vitória. E já foi 3 de 4, só falta um. Simbora pro último, dessa vez o Heralds. Ele já entrou de Weezing na sua forma regional de Galar. Eu comecei de Fred e já fui usando o Sword Dance. Depois de buffar o Fred com o Sword Dance, eu já fui com o Iron Head, o que com um hit foi suficiente para derrubar o Weezing. E ele entrou com Naganada, uma Ultra Beast, quase derrubou o Fred. Com o Fairy Blast ele deixou o Fred com 13 de HP, mas com o Earthquake a gente conseguiu derrubar ele. Como o Fred estava com Life Orb, ele acabou caindo junto. Então ele mandou um Beedrill, o Mega evoluiu e eu também mandei o Balerion e o Mega evoluiu. Usei o Dragon Dance e um Fly, que foi suficiente para dar um hit kill na hora. Quando o Toxtricity foi só um Dragon Claw e assim a gente derrubou esse bicho estranho. Contra o Overkill eu usei um Dragon Claw, que infelizmente não foi suficiente para levar ele e ele levou o Balerion, então mandei o Lion pra arena. Com o Lion fui apelando pro Blaze Kick até que chegou uma hora que ele não podia se healar mais e a gente acabou vencendo. Então ele mandou o Golisopad, mas infelizmente o Lion acabou caindo. Então mandei a Estelar e ele apelou pra Dynamax e agora só nos restava torcer pro Dynamax acabar. Mandei seguir o Patrick, que também acabou caindo com hit só do Skullypad. E aí sobrou apenas o Zoroark e a gente ia ter que apelar. Usando o Dynamax eu apelei pro Max Flare, o que acabou derrubando o Skullypad com hit só e assim a gente acabou vencendo o 4º membro da Elite. E aqui a gente teria uma das maiores plot twists da franquia Pokémon. O campeão da região era simplesmente o filho do Isaac, sim, daquele Isaac, vocês lembram dele que foi preso e tudo mais, enfim. Ele era o campeão da região e a gente ia ter que derrotar ele. Mas se a gente conseguir derrubar o pai dele com 3 lendários na sua posse, não seria difícil derrubar o filho também. Então bora começar essa batalha. Ele começou de Slash e eu usei o Exagrill. Obviamente já fui bufando o Exagrill com o Sword Dance e logo em seguida usei o Earthquake, que foi suficiente para derrubar o Slash com um hit só.
Então ele mandou o Steelix e usou a Mega Evolução, mas também com o Earthquake a gente saiu vitorioso. E aí ele veio de Tyrantrum e também o filme se repete. Com o Earthquake o Fred derrubou mais um. Até que ele mandou o Jirachi e infelizmente o Fred não tancou e acabou caindo. Ele não conseguiu bater na gente, mas o Fred com Life Orb a cada hit toma dano. Então mandei o Balerion apelar pro Dragon Dance, Aqua Tail e a Mega Evolução. E assim a gente derrubou o Jirachi com 2 hits. Dava mamão com açúcar, tranquilidade e beleza, até ele mandar o Cinderace. E o Cinderace é um Pokémon muito chato, cara. Com o Aqua Tail, o Balerion deixou a vida do Cinderace ali com um pontinho brincando. Ele bateu na gente e caiu também. Muito provavelmente o Cinderace também estava na posse de um Life Orb. Então ele mandou o Scolipede e eu já estava meio traumatizado, mas com o nosso movimento Z, o Scolipede caiu direto. E assim a gente venceu o Joshua com tranquilidade, cara. Assim, ele era o campeão e a gente simplesmente amassou ele. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais difícil, mas enfim, agora a gente é campeão da região e encerramos o jogo por aqui, né? Claro que tem muito conteúdo pós-jogo, eu quero trazer todo o conteúdo desse jogo porque eu achei ele massa e quero extrair o máximo dele. Mas agora que a gente encerrou a liga desse jogo, a prioridade é o nosso querido Pokémon Sword and Shield Monodrago. Esse aí eu tô muito empolgado pra fazer. Então fica aí que logo mais vai chegar novidade. Enfim, rapaziada, vai terminar por aqui a nossa querida série de Pokémon Dark Worship. Foi uma série bem empolgante, eu curti demais de fazer. Valeu, falou e fui.